Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos inscritos ao canal ZTV. Já está no ar mais um programa Ramadã em Companhia, que é um programa que foi feito para todos os muçulmanos terem acesso às informações e tudo aquilo quanto o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou para que todos nós tomamos como conhecimento. Portanto, o programa Ramadã em Companhia, na sua primeira edição, traz aqui dois sheikhs que vão nos ajudar a compreender o que é realmente isso de Ramadã, as suas regras e tudo aquilo quanto nós devemos e não devemos fazer neste período que é um mês abençoado para todos os muçulmanos. Portanto, vou começar a cumprimentar os nossos convidados para darmos início àquela que será a nossa conversa, que vai ter por aí 30 a 45 minutos. Portanto, vou começar pelo meu lado direito, como o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconselhou para começarmos tudo do lado direito. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yassin, eu chamo-me Yassin Daoud, natural de Quilimane. Inshallah, estarei a fazer parte do programa Ramadã em companhia, inshallah. Mashallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem, meu nome é Fayaz Áfido, sou de cá de Quilimane e pronto, estaremos cá para os minutos 45, né? Mashallah. Bom, os nossos irmãos são estudantes do Ilmi, do nosso Islã, nosso Din. Pois então nós vamos começar a falar daquele que é o assunto que nos trouxe até cá, que é para tentarmos compreender melhor o que é o Ramadã. Mas, entretanto, não se esqueçam de se inscrever ao nosso canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a programação da ZTV. E a primeira questão que eu iria tentar fazer para perceber melhor a mim e a todos que nos podem ouvir lá de casa será: quando falamos do jejum do mês de Ramadã, do que nos referimos? Qual é a obrigação que nós temos quanto a isso? Bismillahirrahmanirrahim. Então, em primeiro lugar, como vamos falar do jejum do mês de Ramadã. Isso quer dizer que é um jejum específico, não é qualquer jejum, mas sim, estamos a falar do jejum do mês de Ramadã. Então, por isso, é importante também percebermos o que é o mês de Ramadã, qual é esse mês de Ramadã. Então, primeiro dizer que o mês de Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico. Nós temos um calendário islâmico que é baseado na lua, outro nome também chama-se, denominado por calendário lunar. Então é um calendário que baseia-se na lua. Então é o calendário também que é chamado calendário islâmico. Então nesse calendário islâmico, o mês de Ramadã é o 9º mês desse calendário. Então é um mês em que Allah subhanahu wa ta'ala também falou no Corão acerca desse mês, dizendo: Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Então, que o mês de Ramadã é aquele mês que nele foi revelado o sagrado Corão. Então, todos nós sabemos que o Corão é um livro sagrado, um livro enviado, revelado da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para o seu querido profeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, se nós percebemos o grau do Corão, então automaticamente também devemos perceber, ter em consciência, ter na nossa mente que se um livro tão sagrado é revelado para uma pessoa sagrada, uma pessoa honrada, que foi dado um grau elevado da parte de Allah, então isso também mostra que naquele tempo, naquele mês em que esse livro foi revelado, também esse mês é um mês sagrado. Então esse é um mês de Ramadã, que foi revelado num mês em que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa muitas pessoas pelas boas ações, um mês em que Allah subhanahu wa ta'ala acorrenta o shaitan para que as pessoas possam praticar muito boas ações. Então é nesse mesmo mês em que o Corão, um livro sagrado, foi revelado. E é nesse mês que Allah subhanahu wa ta'ala também, quando fala dele, diz que é um mês em que nele existe uma noite que é equivalente a 1000 noites. Então esse é um mês sagrado, é um mês de Ramadã. Então esse mês de Ramadã também, por ser um mês sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala revelou também uma obrigação específica somente para esse mês. É uma obrigação, uma prática que pode ser feita em qualquer mês, mas quando chega o mês de Ramadã, essa prática torna-se obrigatória.
obrigatória. Uma prática que torna-se obrigatória. Então é isso que nos referimos, que falamos, chamamos do jejum do mês de Ramadã. É aquele jejum que se torna obrigatório no mês de Ramadã para todo aquele que professa a religião islâmica. Então esse aqui é o jejum do mês de Ramadã, que é a pessoa abster-se de comer, a pessoa abster-se de fazer relações sexuais durante o dia, no sagrado mês, do mês de Ramadã. Isso é que chama-se o jejum do mês de Ramadã. Mashallah, Sheikh Fayaz, alguma coisa a acrescentar? Não, acho que é suficiente, né? Acho suficiente. Pronto, o Sheikh Alhamdulillah já acabou de frisar que era o caráter obrigatório, né, desse jejum, que é de fato obrigatório. Isto pela prescrição, pela orientação de Allah Jalla Jalal. Então a orientação de Allah torna-se algo obrigatório. Então é necessário que o muçulmano, o crente, tome este jejum de fato como algo obrigatório, de forma que ele não negligencie propositadamente, sem nenhum motivo, não é, que impeça de praticar este jejum. Bom, acabaste referenciando sobre motivos. Existem alguns motivos que podem impossibilitar o muçulmano de jejuar no período do Ramadã? Bem, de fato existem vários motivos que impedem, né, o muçulmano de poder jejuar. Basicamente, nós podemos fazer uma classificação, né? Podemos dizer que existem condições, né, que se o muçulmano for a reunir essas condições, então o jejum para ele é obrigatório. Caso ele não reúna tais condições, então ele está livre desta obrigação. A primeira condição nós vamos mencionar o ser muçulmano. Esta é a primeira grande condição para que o jejum seja para ele obrigatório. Por quê? Porque as leis muçulmanas não fazem efeito sobre um não muçulmano. Não é? Então, já que ele é muçulmano e ele testemunhou o mês, já que o sabab, né, o motivo da obrigação é o testemunho do mês, então ele é muçulmano, ele tem a obrigação de praticar o jejum. Caso não seja muçulmano, a obrigação de não praticar o jejum. Ele não pratica. 2, ele deverá ser um mukallaf. O que significa isso? Ele deverá ser alguém bálico, né, que já atingiu a puberdade, e ainda assim, e ele também é alguém sã, não é alguém reduzido mentalmente ou alguém maluco. Então, se a pessoa é muçulmana e ele é bálico, já atingiu a puberdade e ele é sã, está muito bem do ponto de vista mental, então é obrigatório também o jejum do mês de Ramadã. 3, deve ser alguém apto para jejuar. Deve ser alguém apto para jejuar. Porque Allah Jalla Jalaluhu diz no Corão Majid: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Que aquele dentre vós que está doente ou então está de viagem, então que ele jejue, ele pode não jejuar aquele tempo e compensar o jejum, o mesmo número de dias que ele praticou, ele perdeu, portanto, depois do jejum. Então, aqui o que condiciona é o estar doente e estar de viagem. Então, esta não permissibilidade, né, podemos nós também dividir de duas formas diferentes. Que ele poderá estar impossibilitado temporariamente, a impossibilidade poderá ser temporária e a impossibilidade também poderá ser definitiva. A menção que Allah Jalla Jalaluhu faz no Corão Majid, quem estiver doente, que pague depois, refere-se, portanto, àquele doente que ainda tem esperança de melhorar, não é? Então, se ele estiver doente, ele vai parar naqueles dias, quando ele melhorar, depois do mês de jejum, ele vai pagar. Não é? Então, esta é uma impossibilidade temporária. O viajante também, temporariamente, ele viajou, naquele período, ele não tem a obrigação, a expressão que deveria ser, ele não tem a obrigação, mas tem a permissão de jejuar. São duas coisas diferentes. Depois tem o que lhe impede, ou coisas que vão lhe impedir e são infinitas, são para sempre, já não é temporário, é definitivo, né? Que é mais ou menos, podemos dizer, aquele que está doente e já não tem esperanças de
melhorar. Está doente e já não tem esperanças de melhorar. Então, a responsabilidade de jejuar para ele já não é obrigatório, não é? Mas ainda assim ele deverá dar um fidya, deverá pagar um resgate, que é dando de comer a um jejuador. E pronto, da mesma forma, pronto, são basicamente esses. Depois ainda podemos nós dizer, pronto, já mencionamos o viajante, temos também a mulher que está no estado de menstrual. Também temos a mulher no nifas, aquele que tem o corrimento de sangue pós-parto. Também para essas duas situações, ela está impedida de jejuar. Esse impedimento é obrigatório para a mulher no estado de nifas, quando tem o escorrimento de sangue pós-parto, e a mulher no estado de período menstrual. Então é obrigatório que ela deixe o jejum. E pagar já depois do final do mês de Ramadã. Pois. Mashallah. Bom, dando seguimento com aquelas que são as nossas questões, qual é a sabedoria contida da prescrição do jejum por parte de Allah e quais são as suas virtudes? Então, falando da sabedoria, Allah subhanahu wa ta'ala, como nós sabemos, qualquer obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala prescreve para a sua criação, para o ser humano, então em cada coisa existe uma sabedoria. Cada obrigação que vem da parte de Allah tem uma sabedoria naquela certa ação. Então no jejum, estamos a falar de jejum. Então Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, quando fala do jejum, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ou crentes, foi prescrito para vós o jejum da mesma forma que foi prescrito para aqueles que vieram antes de vós, para os povos que vieram antes de vós. Então aí Allah subhanahu wa ta'ala fala de um dos objetivos, la'allakum tattaqun, para que vocês possam temer subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que o objetivo do jejum é de nós conseguirmos adquirir a piedade. Adquirir a piedade. O que é adquirir a piedade? A pessoa temer Allah subhanahu wa ta'ala. Quando é que se diz que alguém teme Allah subhanahu wa ta'ala? Quando alguém deixa de cometer certos pecados com o medo de castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós temos o nosso nafs, que é um dos grandes motivos de nós praticarmos o pecado. Então chegamos no mês de Ramadã, um mês em que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que nesse mês o shaitan é acorrentado, mas nós ainda continuamos com um grande inimigo, que é o nosso nafs. Então esse mesmo nafs, que é o grande inimigo que está conosco durante o mês de Ramadã, então tem uma forma de nós enfraquecermos esse nafs para nós conseguirmos nos abster de cometer o pecado. Então qual é a forma? É de nós jejuarmos. Quando a pessoa jejua, então o seu nafs ele fica enfraquecido, o instinto da pessoa fica enfraquecido. Então ele não vai ter mais aquela vontade de cometer, não vai ter mais aquela força de praticar pecados como ele tem quando ele está de barriga cheia. Quando ele está de barriga cheia, o seu nafs fica mais forte. Mas quando a pessoa deixa de comer, então o seu nafs fica mais enfraquecido, que por motivo disso a pessoa consegue se abster com mais facilidade de cometer certos pecados. Então essa é a grande sabedoria, uma das grandes sabedorias que existe no jejum, que a pessoa enfraquece o seu instinto de praticar coisas que Allah subhanahu wa ta'ala proíbe, e quando ele enfraquece, automaticamente ele consegue se dedicar com mais facilidade para as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Antes de dar continuidade com aquelas que são as nossas conversações, vamos para um brevíssimo intervalo para as nossas obrigações publicitárias. Voltamos de seguida para dar continuidade com este que é o nosso programa Ramadã em Companhia. Já está a caminho do programa infantil da Alegria, um programa de criança para criança aqui na ZTV. Eu valorizo a minha cultura e por isso trago um programa tipicamente zambiano para ti. Programa este que traz para ti muita música, animação, jogos, conversa e acima de tudo, muito entretenimento da província da Zambésia. Domingo sim, cá na ZTV, brevemente. Pois então regressamos para dar continuidade com este que é o programa Ramadã em Companhia. Só para não esquecer, lembre-se de subscrever-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a programação da ZTV, a sua televisão online. Pois então, estávamos aqui a falar em torno da sabedoria contida da prescrição de Allah subhanahu wa ta'ala, do jejum e as suas virtudes. E o Sheikh Said aqui queria dar continuidade. Bem, ainda sobre a sabedoria, veja lá,
qual é o benefício, grandes benefícios que Allah Jalla Jalalu pôs dentro deste mês. Veja que com o jejum do Ramadã, Allah Jalla Jalalu põe o crente na situação daquele necessitado, não é? Daquele que dificilmente tem algo para comer, para beber. Então Allah Jalla Jalalu põe o crente a sentir a mesma dificuldade que aquela gente sente, não é? Pois nós deixamos de comer, deixamos de beber para agradar Allah Jalla Jalalu. Então nós sentimos, não é? Nós sentimos com o jejum. Allah ensina que, olha, existe um tipo de vida, não é? Uma maneira de vida que deverá ser observado. Fora isso, o grande fato de o crente abandonar todo o seu desejo para agradar a Allah Jalla Jalalu. Que se por um lado ele tem seus desejos que normalmente ele faz, no mês de jejum Allah Jalla Jalalu dá limitações, não é? E o crente ele abandona todos os seus maus hábitos somente para agradar a Allah Subhanahu wa Ta'ala. A grande perspectiva qual é que é? O grande desejo é que o crente leve este exercício, leve este hábito que ele contrai dentro do mês de Ramadã, ele exerça da mesma forma fora do Ramadã. Então tem várias coisas que Allah Subhanahu wa Ta'ala ensina somente com esse jejum. Há tanta coisa que Allah Subhanahu wa Ta'ala dá como exemplo de vida para a sociedade. Mashallah, quando é que o jejum do mês do Ramadã dá início e para que é obrigatório esse jejum? Vou passar a palavra a outro dos convidados para também dar algum tipo de acréscimo quanto a essa questão. Bem, assim como já foi frisado, o jejum do Ramadã tem início com a visualização da lua. Então, assim que o muçulmano visualizar a lua, torna-se para ele obrigatório o jejum do Ramadã. Então, a obrigação do muçulmano é visualizar a lua, procurar, portanto, ver a lua no dia 29 do mês que antecede o mês de jejum, não é? Que é este mês, o mês de Sha'ban. Então, assim que ele visualizar, então é obrigatório para ele. Então, o início do mês é a visualização da lua e vai terminar, portanto, com a visualização da lua do mês de Shawwal. Então, para quem é obrigatório esse jejum, aquele que testemunhar o mês, então o jejum torna-se obrigatório para ele. Como Allah diz, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ, aquele dentre vós que testemunhar o mês, então que jejue, logo o jejum torna-se obrigatório para ele. Mashallah. E a quarta questão seria quanto tempo dura o jejum, digo de onde começa e onde termina, isto é durante o dia, assim como durante o mês. Então, o jejum, de acordo com o mês, é isso que acabou-se de dizer. Visualização da lua, isso é no fim do Sha'ban, até a visualização da lua para o princípio do mês de Shawwal. Então, de uma visualização da lua até a outra visualização da lua. Isso de acordo com o mês. Agora, do dia, então, começa a partir da aurora, que chama-se, é denominado na língua árabe como Subh Sadiq. Subh Sadiq quer dizer a partir da aurora. Então, quando entra a aurora, além do nome de aurora, podemos perceber como a hora em que uma pessoa, um muçulmano, já pode efetuar a oração de Fajr. Então, quando entra a hora em que o muçulmano já pode efetuar a oração de Fajr, quer dizer que ele já deve estar de jejum. Então, não quer dizer que a pessoa espera entrar a aurora para fazer sehri e depois daí começar a jejuar, não. Mas sim, a pessoa faz o sehri, que é aquela refeição que a pessoa come para poder jejuar. Então, antes de entrar a aurora. Então, quando entrar a aurora, ele já deve estar de jejum. Então, vai permanecer durante a aurora, aliás, a partir depois da aurora, quando está de jejum, e o seu jejum vai continuar até ao pôr do sol. Então, logo que o sol se põe, então a pessoa logo vai fazer o quê? Vai quebrar o seu jejum. Então, esse é o tempo da duração de jejum, a partir da aurora até ao pôr do sol. Mashallah, algum acréscimo? Pronto, nós falamos sobre para quem torna-se obrigatório. Dissemos que o testemunho, não é? Testemunhar o mês é que é, portanto, o motivo. Assim que testemunhamos é que é o motivo. E anteriormente nós frisamos, portanto, as condições que o muçulmano deverá reunir
para tornar-se obrigatório para ele o jejum. Então nós vamos fazer uma ligação entre as condições que nós mencionamos e o testemunho do mês. Então nós vamos falar do ponto de vista do mês, não é? Do tempo do mês, é visualização da lua até a outra visualização da lua. Do ponto de vista do dia, é como o Molana acaba de frisar, a partir do pode fazer até então no pôr do sol. Bom, antes mesmo de terminarmos assim que é o nosso programa, eu gostava de tirar algumas dúvidas pessoais, né? Eu gostava de saber em torno daquilo que viria a ser o jejum que nós assistimos algumas crianças a fazerem. Nós gostamos de saber qual seria a veracidade daquilo que está escrito para elas, uma vez que nós assistimos que existem crianças de 8, 9, 10 anos que fazem o jejum até às 12 horas, se é que isso está recomendado, um bocado sobre isso. Sim, o jejum, primeiro o jejum, o que acabamos de falar no princípio, é que se torna obrigatório para uma pessoa quando a pessoa atinge a puberdade. Então, para a obrigação de jejum se tornar obrigatório para aquela pessoa, vai ser quando aquela pessoa atingir a puberdade. Antes de atingir a puberdade, não se torna obrigatório porque a pessoa é considerada uma criança. Então, em outras palavras, o jejum não é obrigatório para uma criança. É obrigatório para a pessoa que já entrou na adolescência, etc. Daí é que ele já fica obrigatório para ele começar a jejuar. Então, quando uma criança, por exemplo, ele quer jejuar, então o que é que deve se fazer? Como foi essa pergunta? Aquilo que nós ouvimos, que uma criança deve jejuar até as 12, depois das 12 come alguma coisa ou almoça, depois continua de jejum até a hora de Maghrib. Então isso não vem nenhum hadith ou algo assim, mas sim é uma recomendação para os pais poderem habituar a criança. Então ele ainda está naquela fase que não é obrigatório, mas todos nós sabemos, como se diz, que a educação sempre vem do berço, vem de casa. Então, aquela é a altura dos pais começarem já a tentar pôr esses ensinamentos islâmicos na mente daquela criança, começarem a habituar aquela criança aqui, quando chega o mês de Ramadã, deve jejuar. E não é só acerca do mês de Ramadã, acerca do jejum, aliás, do salat também, que é obrigatório. Então, antes da criança atingir a puberdade, não é obrigatório, mas os pais também, desde aquela altura, devem começar a incentivar aquela criança, dizer à criança para fazer salat. Pode não levar todos os 5 salat para a mesquita, mas alguns salat que o pai puder tentar levar a criança para a mesquita. Então, isso é recomendado, que é para aquela criança crescer com uma mentalidade de que ele é obrigatório a praticar o Islã. A criança, quando crescer, ele já ter em mente que eu, como muçulmano, devo jejuar. Eu, como muçulmano, devo fazer salat. Então, o objetivo de dizer que disse aos pais para dizerem aos seus filhos, que são crianças ainda, para jejuarem até as 12, etc., é para esse mesmo que eles, desde aquela idade, comecem já a ter em mente que ele, como muçulmano, deve jejuar para satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Bom, então, antes mesmo de terminarmos com o nosso programa, vou pedir as considerações finais para os nossos convidados. Primeiro, queria dizer a todo aquele que é muçulmano, todo cidadão que é muçulmano, de tentar, agora que estamos a entrar nesse mês sagrado, tentar o máximo, fazer os possíveis de tirar os maiores benefícios. Quanto mais benefício ele conseguir tirar desse mês, agora que está a chegar esse mês, então a pessoa tirar. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós sabemos que ninguém tem garantia se vai estar no próximo mês de Ramadã. Nem um amanhã nós não sabemos se vamos estar vivos. Então agora que nós estamos vivos, então nós tirarmos o máximo proveito desse mês, de cada dia do mês de Ramadã, nós tirarmos o proveito, conseguirmos o nosso perdão. Tem o hadith do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, só para terminar, que ele diz que, na verdade, a pessoa que está privado, a pessoa que foi privado de algo, é aquela pessoa que, quando chega o mês de Ramadã, ele não consegue adquirir o seu perdão. Bem, eu queria ainda frisar, chamar a atenção relativamente à obrigação deste jejum. É extremamente necessário que o muçulmano deixe de olhar o mês de Ramadã, ou o jejum do mês de Ramadã, como uma tradição que aparece em cada ano. É preciso olhar o mês de Ramadã como um elo de ligação entre o crente e o seu Criador, que é Allah Jalla Jalla. Estava a nos acompanhar desde o primeiro minuto deste programa. Vai aqui o meu agradecimento e que Allah nos abençoe e nos faça chegar até, se calhar, a próxima semana para acompanharmos aquilo que virá a ser o próximo programa. Eu sou Mohamed Ramjan e esse é o programa Ramadã em Companhia.